E vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Daniel Souza, presidente do Conselho da ONG Ação da Cidadania. Ele vai falar sobre o programa de combate à fome que foi idealizado pela ONG. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Bom dia, Guga. É um prazer estar aqui. É a primeira vez, mas é um prazer estar aqui. Legal, Daniel. Pode falar um pouco para nós, sobre a ONG Ação da Cidadania? É importante a gente explicar o trabalho de vocês para o nosso telespectador. Claro. Na verdade, tudo começou há 27 anos atrás, Em 1993, tinha acabado o impeachment do ex-presidente Collor. Você tinha toda a sociedade mobilizada em função do impeachment. E aí apareceu um dado que dizia que no Brasil tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E isso, o Betinho e outras pessoas, em função desse dado, em função dessa mobilização, começaram um movimento que começou pequeno e depois se tornou talvez o maior movimento social desse país, no sentido de mobilizar a sociedade como um todo, empresários, artistas, a mídia, para combater a fome, para fazer alguma coisa para combater a fome, visto que só o governo não conseguiria fazer isso. Então, foi uma enorme mobilização que começou na década de 90 e que vem continuando, esse tempo todo. Um dos principais projetos é um projeto simbólico, mas ele tem uma força muito grande, que é o Natal Sem Fome, e é exatamente o período de outubro a dezembro, quando a gente faz uma arrecadação nacional de alimentos não perecíveis e doa para as famílias antes do Natal, no sentido de que, pelo menos no Natal, quem não tem o que comer vai poder comer, e a nossa forma de cobrar as políticas públicas, de cobrar quem efetivamente pode acabar com a fome. Eu quero lembrar que em 2014, quando houve um interesse político e houve uma política pública, o Brasil sai do mapa da fome da ONU, depois de décadas e décadas de ser, na verdade, uma vergonha em termos de combate à fome. E em 2017, em função da crise, em função do desemprego, em função do aumento da miséria, a gente, enquanto Ação da Cidadania, depois de 10 anos sem precisar fazer a campanha do Natal Sem Fome, a gente volta, a gente é forçado a fazer, porque a gente vê que aumenta a fome nesse país, e desde então, a gente tem feito a campanha, que vai começar agora, dia 18 de outubro, em todo o Brasil. A gente vai lançar a campanha de novo, com uma meta de 2.000 toneladas de alimentos, Mas, em resumo, a Ação da Cidadania é isso, é uma ONG, que está em todos os estados e o Distrito Federal, e que tem como missão não apenas fazer a campanha e combater a fome, mas também denunciar que a fome num país que produz tanto alimento é uma indignação, e principalmente que a gente já mostrou para o Brasil e para o mundo que a gente tem os instrumentos, tem a capacidade, tem a estrutura para acabar com a fome. O que falta, nesse momento, na nossa opinião, é vontade política. Daniel, dados divulgados pelo IBGE mostram que a fome voltou a crescer no Brasil. Em 5 anos, os números dessa situação chegaram pelo menos a 10,3 milhões de brasileiros. Você acha que o Brasil pode voltar ao mapa da fome? Olha, a nossa opinião é que a gente já está no mapa da fome, porque esses dados, infelizmente, a gente não tem como trabalhar com dados atuais. Então, esses dados são de 2017 2018. A gente, a princípio, teria que esperar 2022, 2023 para receber os dados sobre 2020. Mas imaginem, se há 2, 3 anos atrás a gente estava com 10,3 milhões
Aí entra 2019, entra 2020 com uma pandemia que gera uma crise, né, mundial, um desemprego muito forte, né, e, na minha opinião, uma total inépcia do governo de assistir a exatamente quem mais precisa. Eu não tenho dúvida, né, que se em 2017, 2018 eram 80 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar, e aí pode ser uma insegurança alimentar leve, média ou grave, eu não tenho dúvida que a gente já ultrapassou mais de 100 milhões de brasileiros com insegurança alimentar hoje, em 2020. Então, a gente não tem o dado oficial, então ninguém pode, né, dizer que oficialmente, de fato, estamos no mapa da fome. Mas se a gente pegar essa projeção, esse crescimento, o que aconteceu em 2020 e principalmente o que vai estar acontecendo em 2021, a nossa posição é que a gente já está de volta no mapa da fome e os dados de 2022 e 2023 vão simplesmente confirmar isso. Agora, Daniel, foi aprovada recentemente aqui na Alesp a Lei 17.290 de 2020, de autoria do deputado delegado Bruno Lima, do PSL, né, que cria o Programa Estadual de Combate à Fome no período de férias escolares de crianças, adolescentes e jovens matriculados na rede pública. A iniciativa de uma lei, de uma medida como essa é importante, ajuda em parte a resolver este problema? Olha, Guga, na nossa opinião, e eu acho super importante repetir isso, quem pode resolver o problema da fome no Brasil, na verdade em qualquer país, é o governo, é a política pública. São essas leis, né? São essas ações governamentais. A ação da cidadania, ela basicamente está fazendo a sua parte. Veja, durante a pandemia, a gente fez uma campanha grande de combate à fome exatamente para ajudar as pessoas que perderam o emprego, etc. A gente arrecadou, de março até setembro, 7 mil toneladas de alimentos. É muita coisa, né? Mas, perto da necessidade, não é nada. Então, a nossa, digamos assim, missão é alertar, né, e combater a fome e dizer que precisam ser exatamente implementadas políticas públicas como essa e como outras que já existem para combater a fome. Então, é muito importante, porque senão parece, né, que a ação da cidadania vai efetivamente, ou qualquer outra ONG, ou mesmo só a sociedade, vai conseguir erradicar a fome. Não, a gente pode ajudar, a gente quer ajudar, mas são as políticas públicas, é o governo com todo o recurso que ele tem, com toda a estrutura e capilaridade que ele tem, que de fato pode tirar a gente do mapa da fome da ONU de novo. Daniel, quais os estados são mais atingidos por essa questão da fome? Qual que é a situação de São Paulo nesse contexto? Olha, os estados mais atingidos são normalmente os estados mais pobres, né? Então a gente está falando aí do Nordeste, que sempre teve uma situação menos favorável. São Paulo está um pouco na média, eu não tenho os dados de cabeça, mas São Paulo está com os dados compatíveis com o Sudeste. E o problema, a meu ver, é que a tendência, né, se nada for feito, mesmo São Paulo piorar bastante. A gente vai terminar a campanha do Natal Sem Fome em dezembro, mas 1º de janeiro a gente já vai estar de novo arrecadando e pedindo alimentos, né, para continuar, porque a gente sabe que em 2021 a situação de insegurança alimentar vai estar pior do que 2020 e a gente vai ter que continuar, né? Principalmente quando o auxílio emergencial, que o governo diz que vai terminar em dezembro, imagina, mesmo São Paulo, né, um enorme contingente de pessoas que vai deixar de receber esse auxílio emergencial e aí a gente tem, na verdade, uma receita para um aumento absolutamente assustador da miséria e da fome nesse país. Agora, Daniel, é interessante, né? Você tocou
nesse assunto, abordou esse assunto. E qual que é a necessidade de desenvolver políticas públicas no Brasil no combate à fome? Ela é exatamente isso, ela é absolutamente fundamental. Veja, a gente tem uma parceria muito bacana com o PMA, né, o World Food Program, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelo seu combate à fome. O Daniel Balaban, que é o diretor do Brasil, muitas vezes diz até que a Ação da Cidadania é o braço operacional do PMA aqui no país, né? E eu lembro que ele contava que durante, né, o período em que você tinha o Bolsa Família a todo vapor, que você tinha essa política pública funcionando e que o Brasil tinha saído do mapa da fome, centenas de delegações estrangeiras vinham para o Brasil para tentar entender como que um país tão grande, com uma miséria, né, e uma desigualdade social tão grande e histórica, conseguiu, em tão pouco tempo, sair do mapa da fome. E isso não foi mágica, não foi vontade divina, não foi nada além de exatamente uma política pública que levou em consideração esse enorme contingente de pessoas e de famílias que normalmente eram esquecidos. Então, quando você teve, né, uma série de ações que distribuía um recurso para as mulheres, você tinha, né, você tinha agricultura familiar, você tinha o trabalho feito com merenda escolar, você tinha um conjunto de ações complementares que tinham como foco exatamente essa população. Então, não tem outro jeito. A gente pode falar isso, falar aquilo, não importa o partido, a religião, não importa nada. O que importa é que, com uma política pública, né, você consegue resolver esse problema. Sem política pública, não tem como. E eu repito, a gente já mostrou que é possível, né? A gente já mostrou que é possível, é só a gente fazer o que a gente já sabe que precisa ser feito. Daniel, como é que tem sido a ação durante a pandemia? Me fala um pouco sobre esse programa de vocês, a Ação contra o Corona. E eu queria, só complementando essa questão, se houve baixa no número de doações das pessoas. Olha, essa ação contra o corona, né, o combate à fome contra o corona, começou já em março e os principais parceiros da Ação da Cidadania, que são empresas grandes e nacionais, e a sociedade civil, começaram, né, a doar, e as doações, como a gente não podia ter postos de coletas presenciais ou não podia, né, ter aglomeração e principalmente transitar, né, porque a gente estava todo mundo em lockdown, as doações começaram a ser feitas pelo site, né? E a Ação da Cidadania, com esse recurso, consegue comprar as cestas básicas prontas, né, no atacado e distribuir para todos os estados onde a gente tem comitês. A Ação da Cidadania, né, trabalha com coordenações estaduais, que são esses comitês, que recebem as cestas e distribuem localmente. Então, foi uma campanha que, durante um bom tempo, teve que operar dessa forma, né? Receber as doações em recursos, transformar os recursos em alimentos e fazer chegar lá na ponta. Então, a gente teve, obviamente, um pico dessa doação. Ela começou a diminuir um pouco em agosto, setembro, mas agora que vai começar, né, a campanha do Natal Sem Fome, a gente está vindo com uma campanha bem pesada, super bonita, com vários filmes, música, clipe, etc., eu acho que a gente vai poder contar de novo com a solidariedade das pessoas e principalmente dessas empresas que, na verdade, são responsáveis por 70%, 80% das doações.
Agora, Daniel, interessante também a gente abordar esse assunto, né? Queria que você falasse um pouco aí sobre a parceria que a Ação da Cidadania tem com o Banco Mundial de Alimentos. É importante a gente trazer essa informação ao nosso telespectador. Olha, a nossa parceria é antiga, né? Como eu disse, a gente voltou em 2017 a fazer a campanha do Natal Sem Fome, depois de 10 anos sem fazer, e aí a gente juntou vários parceiros, entre eles o próprio Banco Mundial, que é muito importante para a gente. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Você está falando do Banco Mundial de Alimentos ou você está falando do Programa Mundial de Alimentos? Na verdade, é da parceria que vocês têm, exatamente. Do Programa Mundial de Alimentos, né? Isso. Ah, tá bom, tá bom. É porque tem também o Banco Mundial. Não, então vamos lá. Essa parceria do PMA, ela na verdade começou um pouco antes de 2017, porque eu produzi um documentário sobre a história da fome no Brasil. E, obviamente, a gente não poderia falar sobre a história da fome do Brasil sem na participação do PMA, né? Então, o Daniel Balaban foi um dos entrevistados, eles foram parceiros nessa produção, e ali começou, na verdade, uma parceria muito bacana, que em 2017 ficou institucional, ou seja, ali a gente passou a contar com a chancela do PMA, com o logotipo do PMA no nosso material, e para a gente é um orgulho muito grande, né, que eles tenham recebido o Prêmio Nobel da Paz, é mais do que merecido. Eles que fazem também um trabalho como o nosso lá na ponta, e eles vão naqueles lugares onde realmente ninguém vai, seja na África, em áreas de conflito, em campo de refugiado. É um trabalho absolutamente incrível, exatamente porque pega aquela pessoa que está no limite, ou seja, se o alimento não chegar naquela pessoa, aquela pessoa ou aquela família de fato vão morrer. Então, eles são, digamos assim, a emergência da emergência da segurança alimentar. E essa parceria agora, na verdade, só vai se fortalecer, né? A gente vai ter outras ações e outras atividades em conjunto e, enfim, eu tenho muito orgulho disso. Daniel, saíram dados de um inquérito sorológico aqui no estado de São Paulo que indicou que regiões mais carentes tiveram um aumento aí dos casos de coronavírus. A gente sabe que a questão alimentar tem ligação com a questão da imunidade, né, dessas pessoas. E aí eu queria a sua análise aí dessa situação, se você acha que uma coisa tem a ver com a outra, ou seja, a insegurança alimentar pode ter gerado esse aumento de número de casos e se pode haver uma consequência aí até para outras doenças. Olha, eu acho que essas duas coisas estão absolutamente e diretamente conectadas, né? Uhum. Se você não tem um corpo com alimento, o seu corpo enfraquece. Se o seu corpo enfraquece, você perde a imunidade e aí, naturalmente, qualquer doença oportunista, qualquer bactéria, vírus, tem muito mais condições de te fragilizar, né, e de você ficar doente, do que se você está com um corpo saudável, alimentado, com todas as vitaminas, etc, etc. Então, é uma coisa muito, muito óbvia, a meu ver, que essa população precisa ser assistida, porque é o que a gente fala, quando, né, uma família não tem o que comer, é porque todo o resto lhe foi negado. Então, essa família que não tem comida também não tem acesso à educação, também não tem acesso à saúde, a lazer, à segurança, né? Então, eu me lembro muitas vezes que né, umas campanhas que a gente fez com a questão da tuberculose, aonde que tem os altos índices de tuberculose, né? Como eles chamam os índices, às vezes, africanos de tuberculose, são índices altos.
nas favelas, né? A Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, teve uma época, eu não sei como é que está agora, mas teve uma época que você tinha uma alta contaminação de tuberculose, exatamente porque é uma população que está muito junta, sem estar arejado, sem acesso à saúde, ou seja, em situações que fragilizam o seu corpo e o seu sistema imunológico. Então, alimentação e saúde estão diretamente ligados, eu acho que em qualquer país do mundo. Daniel, como que as pessoas podem contribuir para a ação da cidadania? E aí eu queria também ampliar essa questão, porque, por exemplo, às vezes na minha casa, tenho o hábito de deixar uma cesta básica ali disponível e toda vez que alguém bate no portão pedindo comida, a gente dá um item dessa cesta para ajudar quem está ali passando necessidade. E, às vezes, até dá um alimento que, por exemplo, um pão que a pessoa pode consumir ali imediatamente. Essas ações também são importantes e aí a pergunta anterior, que é como que as pessoas podem contribuir com a ação da cidadania. Olha, a melhor forma de contribuir, ainda mais hoje que a gente ainda está numa situação de pandemia, é através da doação pelo site. E ali tem várias formas de doar, tem vários formatos de doação. Então, no site www.natalsemfome.org.br, você entra e você tem acesso a todas essas formas. Eu acho que é a forma mais segura e, para a gente, mais eficaz, porque com o recurso a gente tem condições de comprar alimentos mais baratos no atacado do que as pessoas se entrassem num supermercado para comprar, né? Uhum. Sobre esses pequenos gestos, eu acho que esses pequenos gestos são fundamentais, porque são eles que, na verdade, mantêm vivo, né, e mantêm latente, que eu acho que é a coisa mais importante, a solidariedade, né? Não importa se você está doando, como você mesmo faz, 1 quilo ou 2 quilos, ou se você tem um parceiro que está doando toneladas. O que importa é que realmente cada um está fazendo a sua parte, porque entende que é importante fazer alguma coisa, né? E não tem uma atitude cínica diante da realidade, onde você vê uma pessoa, uma família, ou centenas de milhares, né, milhões de pessoas que estão numa situação de fome, de pobreza, e você simplesmente acha que isso não é contigo, que isso não é um problema seu. Então, eu acho que esses pequenos gestos, principalmente quando, né, você pensa nos jovens ou nas crianças, isso é muito importante. Entender que essa desigualdade social do Brasil é uma das maiores do mundo, sempre foi, né? E que a gente, na verdade, enquanto isso não melhora, a gente pode, através de pequenos, médios ou grandes gestos, fazer a nossa parte. Ok. Quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade que a gente possa aí falar mais sobre esse assunto, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, gente. Um grande abraço e vamos em frente. Muito obrigada, Daniel.